Boa noite a todos. Só pensei aqui, não posso fazer arte, trazendo esse púlpito para cá. Já pensou? Se ele cai e quebra aqui, eu já vi um colega passar por isso, de derrubar o púlpito, quebrar todo o púlpito. Já pensou? Então, graças a Deus não aconteceu, viu? Mais uma vez, boa noite. Que bom estarmos juntos na casa de Deus. Que bom que você veio à casa do Senhor essa noite, né? Nós já iniciamos a semana, mas agora iniciamos a semana de forma em atividades, né? Das atividades que temos de trabalho e outras coisas mais. Mas você veio para a casa de Deus. E podemos entender que esse é o melhor lugar que nós podemos estar nesse mundo até que Jesus não venha. Na casa do Senhor, adorando Ele, buscando Ele. Enquanto nós temos o privilégio e a liberdade religiosa, ainda temos essa oportunidade de estar na casa de Deus. E que bom que você veio, que bom que você também está aí nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo. Essa é a casa de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia da Vila Alpina. Aqui nós adoramos o único Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para nos restaurar, nos libertar, e aquele que é a nossa única esperança, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é para isso que estamos aqui. Nós estamos conversando um pouquinho essa semana sobre o drama da paixão. E entendemos que esse drama, ele é real. Jesus passou por lutas, Jesus passou por desafios. Jesus chorou, sofreu, mas Jesus, ele foi firme até o final, por amor a cada um de nós. Jesus se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar para nos buscar. Entendemos que vivemos dentro de um grande conflito. Estamos dentro de um planeta Terra conhecido como leprosário, onde tudo está afetado, tudo geme, a natureza geme, você geme, todos nós gememos. Mas entendemos que não estamos sozinhos, que Jesus, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele não só nos criou, mas se fez presente. Não ficou de longe olhando as nossas lutas, mas Ele entrou na cena, entrou diante de todos os desafios que passamos. E Ele acompanhou a nossa vida e nos acompanha até esse momento, aquele dia grandioso que nós não vamos mais viver o que vivemos aqui, essas dores, o sofrimento, mas vamos viver com Ele por toda a eternidade. E essa noite eu queria falar com vocês sobre algo que é grandioso na nossa vida dentro do cenário do drama da paixão. Nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis, mas sim pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E no centro deste resgate está a cruz do Calvário. E na cruz a seriedade do pecado e a profundidade do amor se encontram. O pecado, ele é tão real, que alguém precisava morrer para poder pagar o preço dessa culpa. O preço da culpa, o preço da consequência. E o amor também é tão real que quem morre é o próprio Filho, o Filho de Deus, que na cruz derrama o seu sangue para a salvação de todo aquele que nele crê. Nesta noite eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Mas antes de nós conversarmos um pouquinho, lermos a Bíblia, vamos curvar aí a nossa fronte, fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, pedindo para que Ele ilumine a nossa mente, dirija o estudo da Tua Palavra e fale ao nosso coração nessa noite e nos liberte de qualquer escravidão que o pecado possa estar aí ocasionando na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua casa de oração e nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Nós somos falhos e somos pecadores e eu, vosso servo que aqui vos falo, sou um trapo de imundícia, um pecador e careço da Tua graça e da Tua misericórdia. Lave-me com Teu sangue, perdoe os meus pecados, Senhor Deus, e nesta noite fale através da Tua palavra, do Teu poder, ao coração de todos nós. Queremos ouvir a Tua voz e queremos sim relembrar, rememorar e entender que o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. E é no nome de Jesus
que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite em 3 textos da palavra de Deus. Então, se você trouxe aí a tua Bíblia, quero convidar você a abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 21. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 21. Diz assim esse texto, ou esses versos: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil ou inútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Vai lá comigo agora para a primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. São 3 textos que nós vamos ler e vamos tirar aplicação para a nossa vida sobre o poder do sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 7, está escrito o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo pecado. E o terceiro texto que nós vamos ler está em Hebreus, capítulo 12, versos 22 ao verso 25. Hebreus, capítulo 12, versos 22 a verso 25, ao verso 25. Está escrito assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, no livro da vida do Cordeiro, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, o sangue de Cristo, a nova aliança ratificada aqui, pela qual o pecado é perdoado, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Eu mencionei para vocês que eu quero, à luz desses 3 textos, conversar um pouco essa noite sobre o poder do sangue de Cristo. E já afirmar desde o início que o sangue de Cristo é o tema central da Bíblia, é o tema central da palavra de Deus. Há um fio de escarlate que ele percorre toda a história da redenção. Na verdade, no Velho Testamento, e não velho por ser antigo, por não valer mais, mas Velho Testamento porque era aquele que aguardava o Messias. Então, no Velho Testamento, o sangue de Cristo, ele é prefigurado, ele aponta para aquele que viria, aquele que estava por vir. Mas no Novo Testamento, o sangue de Cristo, ele é personificado, porque agora Jesus já se fez homem, já habitou entre nós, já está na terra. A Escritura chega a dizer, desta maneira, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Lá no Antigo Testamento, nós conhecemos muito bem, os sacrifícios, eles eram feitos, né? Os cordeiros eram imolados, o sangue era derramado, o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, no Santo dos Santos, para poder fazer expiação pelos pecados do povo,
com o sangue do Cordeiro. E tudo isso apontava para Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sangue. E à luz desses 3 textos, eu quero falar com vocês sobre 3 verdades que têm a ver com o sangue de Jesus. O primeiro é o valor do sangue, o segundo a virtude do sangue e o terceiro a voz do sangue. Então vamos voltar lá para o primeiro texto que nós lemos, volta lá comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 18 ao verso 21. Aqui falando do valor do sangue de Cristo, Pedro destaca aqui 3 coisas. Primeiro, olha comigo o verso 18 e 19, que diz assim, que não foi mediante coisas corruptíveis, com prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro imaculado. A primeira coisa é o valor do sangue de Jesus. Vejam vocês que Pedro vai usar aqui 2 metais preciosos, que eram usados na época. Ainda hoje também, para aquisição, para compra, para adquirir alguma coisa. E quando Pedro ele levanta isso, ele diz que Deus ao comprar você, Deus ao comprar cada um de nós, ao redimir a tua vida, ao resgatar você, Ele não usou metais nobres como prata e ouro, mas Ele comprou você com sangue do Cordeiro imaculado, o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Ou seja, nós não estamos salvos, ou não somos salvos, por aquilo que nós fazemos. Nós estamos salvos, e não somos, porque tentamos comprar a nossa salvação com dinheiro, com obras, com méritos, com as nossas realizações humanas, com o nosso religiosismo, com os nossos rituais sagrados. Nós não somos salvos por isso. Nós fomos resgatados, fomos comprados, redimidos pelo sangue, o sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, conversando com os presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20, no verso 28 de Atos, ele diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo Jesus. Então você, olhe para mim, tem tanto valor para Deus, tanto valor para Deus, você é tão precioso para Deus, que quando Ele foi comprar você para Ele mesmo, Ele usou a moeda mais preciosa do universo para comprar a tua vida. E a moeda mais preciosa do universo que Ele usou foi o sangue do seu próprio filho. Do seu próprio filho. Portanto, eu e você somos comprados, redimidos, pelo valor poderoso do sangue de Cristo Jesus. O seu valor é tão grande para Jesus, que Ele deu o seu próprio filho, e derramou o sangue do seu próprio filho, para poder dar vida para você, e vida eterna. O segundo lugar, o seu valor, o valor do sangue, é indispensável. Porque no verso 19 que lemos, nós vemos que Ele nos resgatou do nosso fútil procedimento. E Ele fez isso pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E sangue de touros, de bodes, de cordeiros, não podem nos resgatar do nosso fútil procedimento. Tudo isso que acontecer há séculos e séculos na história da redenção,
era pedagógico, era profético, e isto apontava para o grande sacrifício, para o único sacrifício, para o cabal sacrifício, repetível sacrifício, realizado na cruz do Calvário. E está aqui representando para nós algo sublime, que Deus, sendo Deus, não encontrou nenhum outro meio de salvar você e a mim, a não ser pela morte de seu Filho. É por isso que o Antigo Testamento vai prefigurando isso, desde Gênesis capítulo 3, verso 21. Quando Adão e Eva pecaram, nós conhecemos muito bem essa história, esse contexto, e eles tentaram se esconder, lembram-se? Tentaram se esconder, fizeram folhas para se vestirem, vestimenta com folhas, e Deus então, ele vai sacrificar ali um animal, e vai vesti-los de pele. E ali está a primeira prefiguração da expiação. Eles não podiam ser vestidos sem que um inocente fosse imolado por eles. Você vai mais adiante em Gênesis capítulo 4, verso 4, quando Abel traz até Deus um sacrifício das primícias do seu rebanho. Então a Bíblia diz que Deus aceitou Abel, e Deus aceitou o culto de Abel, porque o culto de Abel vem nessa linha de que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Depois você encontra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13, a instituição da Páscoa. Foi um momento de libertação de Israel. O maior símbolo da Escritura, a nossa redenção, quando Deus ordena a Moisés, para que naquela noite ele imolasse um cordeiro, para cada família, e passasse o sangue do cordeiro no batente ali das portas, porque naquela noite, o anjo de Deus passaria, eliminaria ali no Egito, todos os primogênitos. Mas quando o anjo passasse, olhasse e visse o sangue ali no batente das portas, ele passaria por cima e não aplicaria o juízo, porque o sangue de Jesus libertaria e salvaria todos eles. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sabe, meus amados, ou nós estamos debaixo do sangue de Jesus, ou não há salvação para nós. Ou não há salvação para nós. Ou você está debaixo do sangue, ou não há remissão de pecados para você e nem para mim. O sangue de Jesus nos redime. E é por causa do sangue que o juízo não é aplicado na minha e na sua vida. É por causa do sangue que ele nos poupa. Agora, preste bastante atenção. Não é o cordeiro, não é nem mesmo a morte do cordeiro, nem mesmo o sangue do cordeiro, mas é o sangue do cordeiro aplicado na minha e na sua vida. É crer que o sangue de Jesus tem o valor, o poder para nos salvar. E aceitar esse sangue derramado na cruz. E se apropriar desse sangue derramado na cruz. Aí sim, aplicado em nós, há salvação para mim e para você. Porque há muitas pessoas que sabem quem é o Salvador, que até aceita o Salvador e reconhece o Salvador, mas não aceita como teu Senhor, como o Senhor da tua vida, e permite aplicar o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, para lavar e purificar de todo o mal, de todo o mal. Jesus é o Cordeiro de Deus. Não basta a gente saber que ele é o Cordeiro imaculado. Não basta saber que Jesus morreu na cruz. Não basta saber que ele verteu sangue. É necessário que a gente se aproprie do sacrifício de Cristo Jesus. É necessário uma aplicação pessoal para a minha e para a sua vida. Mas vejam, vocês ainda, meus queridos irmãos, que o valor desse sangue, ele é infinito. Pedro vai nos informar no verso 19,
que é pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O verso 20, conhecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado, está lá em Apocalipse 13, verso 8, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa para mim e para você? Historicamente, o cordeiro foi imolado lá em Jerusalém, na festa da Páscoa. Quando Jesus foi ali preso, foi julgado, foi condenado, foi pregado naquela cruz, historicamente. Mas nos decretos de Deus, nos planos de Deus, isso aconteceu antes da criação do mundo. E é esse valor infinito, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos liberta. E quando você olha para o texto de Isaías, capítulo 53, talvez seja o texto mais claro, como a luz da aurora que vai brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito, nós encontramos ali a figura de Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, que voluntariamente se entrega, e que é entregue pelo Pai, Ele sendo santo, Ele sendo puro, Ele não tendo defeito, Ele não tendo pecado, Ele não tendo cometido nenhuma transgressão. Porque a Bíblia diz que Ele não conheceu o pecado, e não havia pecado nele. Não havia culpa nenhuma encontrada em sua boca. Mas como cordeiro, ele é levado para o matadouro, ele é imolado. E esse sacrifício é patrocinado não pelos homens maus, mas pelo próprio Pai. Consegue imaginar isso? Pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, que não poupa o seu Filho, que entrega o seu Filho, que agrada ao Pai morrer o seu Filho, ou moer o seu Filho, que agrada ao Pai despojar sobre o seu Filho toda a sua ira que devia cair sobre nós. E Ele providencia que seu Filho seja o Cordeiro substituto. A morte de Jesus foi em seu lugar, foi em meu lugar. Todo o drama que Jesus passou foi por você, foi por amor a você. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu a sua morte. Ele morreu morte substitutiva, para que você pudesse ter redenção. Este é o grande valor do sangue de Cristo. Ele morreu a nossa morte, para nos dar vida e vida eterna. 1 João, que lemos capítulo 1, verso 7, diz sobre a virtude do sangue de Cristo. E diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então eu gostaria de dizer algo para você nessa noite. Há poder no sangue de Cristo para lidar com a escravidão do pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado, quem pratica o pecado, a Bíblia diz que é escravo do pecado. Praticar é algo que você faz habitualmente, rotineiramente, constantemente. O homem é escravo do pecado. O pecado domina sobre ele. Ele é dominado, ele vive ali na coleira do pecado. Ele vive sobre algemas. São os vícios, são as mazelas. É o pecado que domina, é o pecado que reina no coração da pessoa. A pessoa não pode libertar ela mesma. Ela não pode romper essas algemas do pecado. Ela não pode se limpar. Ela não pode se transformar. É por isso, igreja, queridos amigos, que toda religião humanista, ela é uma falácia. É por isso que toda tentativa do homem de ser a sua própria solução, da sua própria vida, é completamente um engodo. Dessa forma, quando você é lavado no sangue de Jesus, você tem redenção, porque no sangue de Jesus nós somos redimidos. O Senhor quebra o poder do pecado na nossa vida.
O Senhor rompe os grilhões do pecado. O Senhor liberta você, quebra as algemas e você é verdadeiramente livre. Porque o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para libertar você e eu de todo o pecado. Você não é mais escravo do pecado. Que esperança bendita nós temos nessa verdade de que o pecado nos liberta. Sabe, nós encontramos pessoas fazendo tantas coisas, atrocidades, como escravas do pecado. Elas são dominadas, são prisioneiras, são cativas. O diabo mantém na casa delas os seus bens, o diabo tem um reino, reino das trevas, e as pessoas estão lá debaixo das potestades de Satanás, até o momento que ela é lavada, redimida no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para libertar você. O sangue de Jesus tem poder para resgatar você de toda a escravidão do pecado. Não é de algum, é de toda a escravidão e de todo o pecado. De todo o pecado. Algumas pessoas às vezes perguntam assim: pastor, será que o sangue de Jesus tem esperança mesmo para mim? Certa vez, ao término de um sermão, um pregador falando sobre isso, uma pessoa que estava na igreja se aproximou no final e disse assim: pastor, há esperança mesmo para mim no sangue de Jesus? Há esperança mesmo para mim, pastor, no sangue de Jesus? Porque eu sou um assassino, eu sou um assassino. Então o pastor virou para ele e disse assim: o sangue de Jesus é poderoso para purificar você desse pecado. Ele é poderoso para purificar você desse pecado. Mas tem esperança para mim, pastor, eu sou um adúltero. O sangue de Jesus é poderoso para purificar você desse pecado. Ele é suficiente para libertar você, para purificar você. Mas pastor, eu sou um ladrão, eu vivo saqueando, roubando. E o pregador disse: o sangue de Jesus tem poder para limpar você desse pecado. Sabe, queridos, não importa qual pecado, não importa quanto tempo você pratica esse pecado, não importa quão escravo você seja desse pecado, não importa quão sujo é esse pecado, quão maligno é esse pecado, não importa quanto esse pecado dominou o seu coração, tem dominado o seu coração, hoje, agora, nesta noite, o sangue de Jesus é poderoso para limpar você desse pecado, exatamente desse pecado. Não há limitação no sangue de Jesus. Ele é suficientemente poderoso para limpar-nos, para purificar-nos. Mas mais do que isso, o sangue de Jesus não é apenas poderoso para limpar ou para lidar com a escravidão do pecado, mas Jesus, o sangue de Jesus, é poderoso para lidar e para limpar e para te livrar da punição também do pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar essa morrerá. Sabe, queridos, Jesus, ao ir para a cruz, diz a Bíblia que ele vai carregando sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados. Que ele, sendo santo, foi feito pecado por nós. Que ele, sendo bendito, foi feito maldição por nós. E quando ele estava ali, naquela cruz, agradou ao Pai lançar sobre ele a iniquidade de todos nós, ao ponto do Pai precisar desampará-lo naquela cruz, para amparar você e a mim, para amparar a tua vida, ao ponto de o sol brilhando ao meio-dia se esconder o rosto, porque ali havia trevas, não a dele, de Jesus, mas a minha e a sua que estava sobre ele. E ele, Jesus, bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus,
que devia cair sobre a cabeça, a minha, a sua. E quando ele morre, diz as Escrituras que antes dele morrer, ele dá um brado na cruz e diz: está pago, está consumado. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, não deve mais nada. E eu estou levando sobre mim a condenação dele. E agora essa pessoa que crê em mim, ela é justificada. Nenhuma condenação há mais sobre a vida, porque Jesus recebeu a sentença da morte, que eu e você deveríamos receber. Então o sangue de Jesus nos livra e nos liberta também da condenação do pecado. Querido irmão, querido amigo, vocês que estão na igreja, que nos acompanham pela internet, o drama da paixão foi por mim e por você. Ele morreu por você. Ele morreu não apenas para possibilitar a sua salvação. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Ele levou sobre si a condenação que nós deveríamos receber. Portanto, nessa noite, Jesus pode sim libertar da escravidão, do pecado, todos nós. Mas Ele pode também libertar da punição do pecado, que é a morte eterna. Hoje o Senhor, Ele quer te libertar. Ele quer dar vida para você, e vida eterna. Uma senhora fazendo uma viagem de barco, junto com seu filho, indo ao encontro do seu esposo e os demais filhos. E ali no meio daquela tempestade que surgiu, no meio daquele mar, o barco veio a naufrágio. E quando veio a naufrágio, as pessoas começaram ali a gemerem entre as águas, a luta, o desafio, a angústia. E veio um bote salva-vidas. E naquele bote, muitas pessoas começaram a entrar, e o bote chegou a ficar cheio, ao ponto de quase ir a pique. E sobrou ali um espacinho naquele bote, apenas um espacinho. E o filho olhou para a mamãe em meio às águas e disse assim: mamãe, vai você, mãe. E a mãe virou para ele e disse assim: não, meu filho, entra você nesse bote. E ao você chegar lá e encontrar o teu pai e os seus irmãos em vida, salvos, diga para eles que eu morri por todos vocês. Eu quero dizer nesta noite, querida igreja, que Jesus está lá no topo daquela cruz. E no topo daquela cruz, quando lá estava, Ele estava dizendo: eu morri por você. Eu morri por você. Por você que está aí nos acompanhando na internet. Eu morri a morte que era sua. Eu morri no teu lugar. Você, José, você, Márcia, Rosângela, Valmir, Pedro, todos vocês, eu morri no teu lugar. Mas deixa eu lhe dizer algo, que há poder no sangue de Jesus para libertar também você da poluição do pecado, Sabe, o pecado ele é muito sujo, o pecado ele é poluído, o pecado é mácula, o pecado é feio, o pecado é horrendo aos olhos de Deus, o pecado é maligníssimo, o pecado é uma nódoa, é uma mancha. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de quantos? De todo o pecado. Há muitas pessoas atormentadas pela culpa. Quantas pessoas desesperadas, adoecendo emocionalmente, mentalmente, por causa do chicote piedoso da culpa, porque pecaram, porque estão sujas, enlameadas, atormentadas. Mas a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve.
É isso que o sangue de Jesus faz. Então você que está aqui essa noite, ou talvez aí nos acompanhando pela internet, talvez você esteja aflito, eu não sei de fato o que você está sentindo ou passando, mas talvez você esteja aflito, ou aflita, angustiado, angustiada, talvez cometeu um erro, um deslize, você cometeu algo falho, você pecou, caiu, você está sujo e lameado, você não sabe o que fazer. Saiba nessa noite que o sangue de Jesus é poderoso para limpar você essa noite, você de todo o pecado. Em Hebreus capítulo 12 que nós lemos, nós vamos ver o sangue de Jesus ali, dizendo que e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por que a menção de Abel aqui? Por que relatar aqui a voz do sangue de Cristo, colocando junto a voz do sangue de Abel? Quando Abel foi assassinado, seu irmão ali, Caim, Deus chega para Caim e pergunta: onde está o teu irmão? E Caim tenta ali se evadir-se da culpa, do seu pecado, do assassinato, e ele perguntou: porventura sou o guardador do meu irmão? E o Senhor respondeu: o sangue de Abel clama aos céus. A voz do sangue de Abel era a voz da vingança, clamava por vingança, mas a voz do sangue de Jesus grita e gritava por perdão, para você e para mim. Ele estava vertendo o seu sangue na cruz, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava no topo daquela cruz, e o Pai, dizendo ao Pai: está consumado. Em outras palavras, eu estou vertendo o meu sangue aqui, para que aqueles que creem em mim sejam completamente perdoados e redimidos. A voz do sangue de Jesus ecoa até hoje os nossos dias. Talvez você entrou aqui, ou você que está aí nos acompanhando, ainda carregando pesos em sua consciência por aquilo que você fez. Talvez lá no passado distante, ou quem sabe num passado recente. Talvez você não esteja encontrando paz. Sabe o que é isso? Talvez não esteja encontrando paz. Talvez você esteja vivenciando alguns momentos de perturbação, de pesadelos. O diabo talvez joga na sua cara os erros. E talvez você se lembre o que ele fez com Martinho Lutero em sonho. Com Martinho Lutero, ele passou uma grande lista mostrando todas as falhas, todos os erros de Martinho Lutero. E Martinho Lutero ali em sonho, o inimigo mostrando todos os erros para dizer que ele não pode ser liberto em Cristo Jesus. Porque ele é falho, ele é pecador, ele é um trapo de imundícia, ele não pode, ele não merece isso. E Martinho Lutero ali em sonho diz assim: é verdade, tudo que você está listando aí é verdade. Só tem uma coisa que não está nessa lista que você esqueceu de colocar. Só uma coisa você esqueceu de colocar. Que o sangue de Jesus, ele me purifica e me perdoa de quantos pecados? De todos os pecados. De todos os pecados. A voz do sangue de Jesus que bradou na cruz do Calvário ecoa hoje para mim e para você e purifica eu e você de todos os pecados. Não tem a ver com um ou outro pecado, são todos os pecados. Então eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, que você se aproprie dessa voz do perdão do sangue do Cordeiro para a sua vida. Saia daqui essa noite na certeza do perdão que há no sangue de Jesus. Saia daqui leve, saia daqui sem o fardo, com a consciência livre, que seus pecados, eles sim são perdoados, eles sim são garantidos no livro da vida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos traz paz, nos traz paz. Colossenses 1:20 diz assim:
e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra degenerada, degeneração da terra, da humanidade, na nossa vida, quer nos céus, aonde ali rebelaram, aonde anjos se rebelaram, aonde os anjos estão compreendendo e vendo a magnitude do pecado. O sangue de Jesus traz paz para todos, quer seja aqui na terra, quer seja no céu, e é pelo sangue que você é reconciliado com Deus, e é então pelo sangue que você tem paz com Deus, e é por causa do sangue que você tem a paz de Deus. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm vivido até hoje com o seu coração apertado, que não consegue se libertar, não consegue entender, aceitar essa magnitude do poder do sangue de Jesus. Mas hoje eu gostaria que você apropriasse pela fé desta mensagem e saísse daqui em paz consigo, em paz com Deus, em paz e com a paz de Deus, em paz com o próximo, porque o sangue de Jesus, a voz do sangue de Jesus, é a voz da paz, é a voz da reconciliação. E por fim, o sangue de Jesus, a voz do sangue de Jesus, nos traz perdão, nos traz paz, mas a voz e o sangue de Jesus nos traz poder. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 11, que a igreja vence o inimigo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro imaculado, o sangue do Cordeiro. Em outras palavras, você vence o inimigo não é com misticismos, não é com mandingas, não é com rituais místicos. Você vence Satanás pelo sangue do Cordeiro, é quando você compreende o que foi a cruz, é pelo sacrifício de Cristo, é você entender o que Ele derramou, o sangue, para libertar você, para comprar você, para purificar você, para apresentar você a Deus imaculado pelo seu sangue. Quando o inimigo vier com suas acusações, você pode enfrentar e dizer: eu fui comprado, eu fui redimido, eu fui perdoado, eu fui lavado, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao rebanho de Cristo, e o inimigo não pode mais me condenar, porque o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te dá vida e vida eterna. O Calvário fez isso por você e por mim. Ó irmãos, se eu e você estamos debaixo do sangue de Jesus, nós estamos protegidos. O juízo não vem sobre nós. Não há condenação sobre você, porque o juízo que deveria cair sobre eu, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, caiu sobre Jesus. Por isso Ele verteu o seu sangue. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito o sangue que ali por nós Ele verteu. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu estou. Quer você nesta noite se apropriar do sangue de Jesus? Quer você nessa noite abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu amo você. Quer você entregar a sua vida por completo essa noite a Jesus? Eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração, a entender que Deus pode tudo que você não pode. Ele pode libertar você de todos os vícios que você possa estar enfrentando. Ele pode libertar você de todas as culpas que talvez você esteja carregando. Ele pode libertar você da punição que o salário do pecado nos leva. Ele pode dar vida hoje e vida eterna. O sangue de Jesus tem poder para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? A minha esposa vai cantar agora. Enquanto ela estiver cantando, eu convido você a poder falar com Deus. Daí onde você está, sentado mesmo, a falar com Deus.
abrir o seu coração ao Senhor Jesus e dizer para Ele: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe quais são as lutas, mas eu entendi e eu sei, eu aceito que o teu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, ele é capaz e poderoso para me libertar de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, e para dar para a minha vida uma nova vida. Você quer isso para a sua vida? Enquanto a minha esposa estiver cantando, aquele Cristo que abriu os braços no madeiro e ainda está de braços abertos, esperando por você e por mim, coloque a sua vida diante dele. Diga isso para Jesus, enquanto você estiver ouvindo essa música. Que Deus abençoe você. Chorando, caminha sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu
a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te